girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós daremos continuidade sobre o assunto dos vírus, sobre as características gerais deles. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço ciências biológicas. Então, na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre a introdução dos seres vivos, quais eram as características deles, a morfologia específica, a sua organização e a sua ação específica em cada grupo que eles infectam. Então, na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre os mecanismos de infecção. Então, quando um vírus ele não está parasitando uma célula, eles podem permanecer inativos por um tempo indeterminado. Ou seja, eles ficam parados ali até encontrar a sua célula que ele possa parasitar, que ele seja compatível, como vimos no vídeo anterior. Então, ele só se torna ativo após entrar em contato com as células específicas. Então, o vírus bacteriófago ele só vai se tornar ativo quando ele encontrar uma bactéria que ele compactue. Dando assim início ao processo de infecção celular, que pode ser dividido em 5 etapas: adesão, penetração, replicação, montagem e a liberação. Então, vamos começar conhecendo cada ponto. Então, vamos para a parte de adesão. Ocorre quando a ligação entre as proteínas do capsídeo do vírus entra em ligação com as proteínas da membrana daquela célula. Existe uma especificidade nessa ligação, como sendo um sistema de chave e fechadura, ou seja, uma chave e um cadeado específico. Ele só vai entrar em ligação quando essas duas proteínas se compactuarem. Então, aqui está um exemplo na imagem. O vírus ali com sua proteínazinha se ligando com a proteína da membrana da célula. E ali eles conseguiram fazer uma adesão, uma ligação. A parte da penetração. Foi feito o reconhecimento pela célula hospedeira, o vírus ele penetra a mesma. Esse passo pode acontecer de duas maneiras conforme o tipo de vírus. Só o material genético é injetado naquela célula ou o vírus inteiro penetra aquela célula. Aqui há um exemplo onde o vírus, com seu material genético, ele encostou com as suas proteínas na proteína da célula e ele apenas liberou o seu material genético. Outro caso, ele poderia entrar totalmente nessa célula e depois romper lá dentro. Ele rompe o seu capsídeo e libera o seu material genético dentro da célula. A parte de replicação. Então, se usa todo aquele maquinário da célula hospedeira, como já conhecemos. O RNA de transferência, os ribossomos, as enzimas e todo aquele maquinário que a célula já possui. O ácido nucleico do vírus ele é replicado e as suas proteínas são sintetizadas. Então, ali ele vai começar a usar e o seu material genético vai começar a ser replicado. A montagem, que são os componentes dos vírus, são unidos de modo que formem outro vírus. Ou seja, ele vai começar a ser replicado ali dentro daquela célula e vai começar a se montar do jeito que nós já conhecemos. Sendo ele helicoidal, em forma de uma hélice, enroladinho, ou em coisaédrico, formando os ângulos e se formando em um novo vírus com seu material genético. E aí vem a parte da liberação, onde a sua liberação varia muito de acordo com o seu tipo de vírus e pode ocorrer com ou sem a ruptura da célula. Aqui nós temos o exemplo de uma ruptura sem ruptura de célula, onde ele apenas consegue se monta, ele pega parte daquele envelope ali, se monta e ele se libera, sem o rompimento da célula. Ou ele pode romper aquela membrana e sair mundo afora. Então, aqui um pequeno esqueminha. Então, o vírus ali, na parte 1, ele ocorre a adesão,
onde ele vai se ligar proteína com proteína, proteína do vírus, proteína da célula, pá, se ligou. Ele, aqui no caso, ele vai entrar dentro da célula, ocorrendo a penetração. Então, esse vírus aqui, ele entrou totalmente dentro da sua célula hospedeira. Aí, esse capsídeo, ele vai se dividir. Ele vai liberar o seu genoma e as proteínas virais, onde ele vai começar a sua replicação. Então, eles vão começar a cada vez mais se replicar, replicar e replicar. E aí vai ocorrer a parte da montagem, onde ele vai começar a unir o seu material genético e as suas proteínas. Ocorreu a montagem? Ocorre a liberação. Liberado, ele pode infectar uma nova célula. Então, as etapas de reprodução. Os vírus que infectam as bactérias possuem formas de reprodução um pouco diferentes dos outros. A seguir, nós veremos o exemplo do fago T, que é um vírus que acomete as bactérias intestinais, que ele é da espécie Escherichia coli. Eles podem se reproduzir por meio de 2 ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então vamos começar pelo ciclo lítico, onde na parte 1, após a penetração, o material genético ele codifica enzimas que destroem o DNA da célula e passam a comandá-la. Utilizando-se dos recursos celulares, o vírus ele promove uma intensa duplicação do seu próprio material genético e a reprodução de novos capsídeos. Com o material genético duplicado, o vírus ele é então envolto pelos capsídeos e os novos vírus eles são completamente formados. Na 4 ocorre a ruptura, que é a chamada de lise da célula, liberando uma grande quantidade de vírus aptos a reiniciar esse novo processo de infecção. E aí nós temos também o ciclo lisogênico, onde, após a penetração do material genético do vírus, ele se incorpora ao da célula e não interfere no metabolismo da mesma. Nessa condição, ele permanece por tempo indeterminado, sendo duplicado toda vez que o material bacteriano DNA se duplica. Assim, o material genético do vírus ele é transmitido a toda a descendência daquela célula infectada. E por essas razões que não são esclarecidas, o DNA do vírus ele pode se separar do DNA da célula hospedeira e iniciar o ciclo lítico, que foi o ciclo ensinado no slide passado. E essa foi a aula de hoje sobre a segunda etapa dos vírus, as suas formas de reprodução. Eu te espero na próxima aula para nós conhecermos um pouco das doenças que os vírus causam. E até logo!